Oi, gente! A gente está começando o UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O UFMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 7 de abril, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e em região metropolitana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os Jogos Universitários Mineiros, os JUMES, pauta única, né? Temos muitas coisas pra gente falar sobre os JUMES. Eu, enfim, né, tô aqui, já me apresentei, vou pedir para os meninos se apresentarem. Emanuel, por favor. Oi, gente, sou Emanuel Cortez, sou estudante do 5º período de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Júlia Fernandes, sou estudante do 7º período da Letras e coordenadora de marketing do basquete feminino da UFMG. E campeã do JUMES! E tricampeã mineira! Licença! Então vamos lá, né, gente? Vamos começar falando do basquete feminino, né? Que foi a única modalidade coletiva que voltou com ouro para casa e foi aí, né, tricampeã. A equipe foi tricampeã no JUMES de 2026. Conta os detalhes pra gente, Júlia. Isso mesmo, Carol. A gente chegou com o nosso terceiro ouro, então, do JUMES. Terminamos a competição de forma invicta, então ganhamos 4 jogos dos 4 que jogamos e mostramos muita consistência ao longo de toda a campanha. Eu falando um pouquinho sobre os resultados, né? Na fase inicial, elas começaram vencendo a Federal de Uberlândia por 38-25 e depois superaram a Federal de Lavras por 46-26. E aí, no caso, uma coisinha diferente do basquete feminino é que foi um modelinho diferente de campeonato, foi um grupo único ali de pontos corridos, né? Não teve a fase de mata-mata. Então, já na terceira rodada, elas tiveram um confronto contra a Anhanguera que já podia decidir o título já com antecedência, né? E elas venceram uma partida super acirrada, foi 39-38, que teve um final de jogo assim muito peculiar, né? Elas estavam com a vantagem, perderam a bola, aí a Anhanguera teve a última chance, sofreu falta, então a atleta da Anhanguera teve 2 lances livres para empatar ou virar o jogo, assim, já no finalzinho, né? E aí, com aquela pressão da torcida, todo mundo gritando, ela errou os 2 lances livres, e aí a FMG saiu com a vitória, né, Júlia? Vitória. E para fechar, no domingo a gente teve um jogo com a UFV também, que ficou em 28-25 e garantiu o nosso título. Esse resultado reforça uma trajetória muito forte, né? Além do tricampeonato recente, a gente tem medalhas no JUMES de 2019 e 2022 e uma medalha de prata do JUBES de 2024. O basquete feminino da UFMG tá com tudo, né, gente? Agora a próxima etapa é Goiás, né? Pois JUBES no brasileiro. Elas são um momento. Elas são um momento. E agora vamos falar um pouquinho da natação, gente. A gente, né, a UFMG saiu aí como campeã geral e somou 40 medalhas na modalidade. Conta pra gente, Emanuel. Isso mesmo, Carol. Eles ficaram com o primeiro lugar geral, somaram 623 pontos nas provas da natação. Eles ficaram na frente da UFU de Uberlândia. E um total, que nem você mencionou, de 40 medalhas. Foram 10 ouros, 21 pratas e 9 bronzes. Na natação masculina, a gente teve atletas como o Saulo Marques, assim, tendo muito destaque. Ele é do Grifo, da engenharia. Ele teve 4 ouros em 6 medalhas totais. E também o Giulio Berto, da Escola de Educação Física, que teve 4 ouros e 5 medalhas totais. E o Gabriel Sampaio, da Medicina, da Conclave, que conquistou 4 medalhas, sendo 2 de ouro, né? Então eles destacaram muito nas provas. No feminino, a atleta Lívia Vilela, Conclave, foi destaque com ouro nos 200 metros borboleta, além de outros pódios importantes. Já nos revezamentos masculino e feminino, a equipe também garantiu múltiplas medalhas de ouro e mostrou muita consistência coletiva. Legal demais, hein, gente? O pessoal da natação aí, né? Não é fácil, né? E é interessante que a gente teve a participação também, né? De atletas da Conclave, né? Que acho que no ano passado teve uma dificuldade, né? Exatamente. Geralmente ali da Conclave é um pouquinho mais afastada das atléticas no geral, né? Mas esse ano eles conseguiram ir com a equipe maior para natação. Eu estava conversando com a Hanna ontem, né? A Hanna, que é da coordenação da equipe de natação e esteve aqui com a gente na entrevista no semestre passado, ela estava falando que foi assim, a primeira vez em muito tempo que os atletas da Conclave passaram a treinar com a seleção da FMG de natação, então foi uma adição muito importante para ajudar a garantir o campeonato, né?
Muito legal. Vamos falar agora do atletismo, gente, que ganhou 12 medalhas, né? E teve aí uma participação bem importante no desempenho geral da UFMG. Conta pra gente os detalhes, Emanuel. Isso mesmo, Carol. Foram 12 medalhas no total, foram 5 ouros, 3 pratas e 4 bronzes, e superaram os números deles do ano passado. Entre os principais destaques, a gente teve as atletas Paula Santos e Tarsila, que levaram múltiplas medalhas, incluindo 2 ouros cada uma, nas suas provas individuais e nos revezamentos. E além do Gabriel Andrade, que também ganhou 2 ouros e subiu ao pódio em diferentes provas. Esse Gabriel, inclusive, que ele também é atleta do CTE, a gente já em algum momento trouxe resultados dele aqui. Importante mencionar que as provas do atletismo não foram disputadas em Itajubá por falta de estrutura adequada, o que é muito comum em outros jumes, e as provas aconteceram na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo. Então foi, né, a parte, né, Foi a do parte. restante. Foi realizado ali no sábado também, junto com as outras individuais, só que eles tiveram que fazer uma viagem um pouquinho maior, que 1h30, assim, mais pra direção de São Paulo, né? E eu tava conversando com os meninos, eles falaram que a maioria dos júniors, assim, o atletismo acaba sendo separado, porque não tem muita Sim. estrutura em Minas Gerais, no geral, pra ter o atletismo, né? E costuma ser a 1 hora, 2 horas de distância Sempre. do alojamento e sempre em um dia único, né? Eles chegam, bate e volta. E aí eles ficaram em Itajubá, gente, e foram pra lá só no dia da competição? Foram. Eles Foram. eles saíram sexta-feira de manhã, chegaram sexta-feira à tarde, noite, competem no sábado e sábado de madrugada já estavam indo embora. Eita, difícil, né? Mais difícil ainda, né? Porque já é difícil, né? Pra vocês irem pra Itajubá e, enfim, de ônibus, todo aquele perrengue que, em geral, né, Sim. os torneios universitários incluem. E aí, vamos falar agora um pouquinho mais das outras modalidades, né? O FMG teve uma campanha consistente, com bons resultados em várias modalidades. Conta pra gente aí, no geral, como é que foi o desempenho da universidade, Emanuel. É isso mesmo, Carol. A gente teve muito destaque em modalidades como o judô, o jiu-jitsu, o tênis de mesa e o cheers também, né? Falando um pouquinho já sobre as lutas no geral. Foram um total de 4 ouros, 6 pratas e um bronze, né? Distribuídos ali no judô e no jiu-jitsu. Enquanto isso, no tênis de mesa, a UFMG dominou a competição. Assim, o tênis de mesa distribui 4 medalhas por modalidade. É ouro, a prata e são 2 bronzes. Não tem disputa de terceiros. 2 semifinalistas que perderem pegam bronze. Então, dessas 8 medalhas disponíveis, a UFMG conseguiu 4 delas. Foi um ouro no feminino da Natália Shinozaki, que é aqui da Fafiche, e a prata para Franciele Sassai. E no masculino, foi uma prata para o Thierry Aragão e um bronze para o Felipe Caldeira. Nas coletivas, tivemos 3 vice-campeonatos no masculino. Futsal, handebol e basquete perderam suas respectivas finais e terminaram com a medalha de prata. Mas estão de parabéns também os meninos, eles tiveram um desempenho muito bom durante todo o campeonato. O futsal começou os primeiros momentos dessa última competição ganhando, né? Só que teve uma virada ali para metade do jogo. E o basquete nem se fala, a gente não sabe jogar sem sofrer. Foi o UFMG na frente a maior parte do jogo, mas a cada cesta que a gente fazia, eles faziam outra e acabamos perdendo por 6 pontos de diferença. Já o handebol feminino conquistou o bronze em uma partida muito disputada, enquanto o vôlei feminino também ficou com bronze, vencendo a UFO de virada. Perderam de 2-0 e viraram para 3-2 no tie-break. A gente teve um domingo que não foi muito bom, né, Exato. gente? Desesperador. As 3 finais do masculino ao mesmo tempo, as 3 começaram 1 hora, infelizmente os meninos não conseguiram vencer, né? Mas antes, mais cedo, a gente teve esses 2 jogos do handebol e do vôlei, o vôlei, inclusive, uma baita virada, né? Porque virar 2 sets a 0 para 3-2 precisa de um preparo não só técnico, mas um preparo psicológico também, de estar começando tão atrás no placar. E a outra equipe teve chance de vencer a partida, mas a FMG conseguiu segurar o set, virar e conseguir ganhar no tie-break. Foi uma baita partida. E foi incrível, né, gente, que a gente conseguiu acompanhar, né, em loco, né, Júlia tava lá, Catarina tava lá, Emanuel tava lá. Acho que foi uma experiência muito legal também de vocês, né, com a cobertura, né. Foi uma experiência muito gratificante, eu acho que saiu muito melhor e maior do que eu imaginava, né, eu acho que quando a gente idealizou, assim, de última hora quase, né, a gente assim, não, vamos lá cobrir, vamos. A gente foi assim, meio no improviso, e aí já começou a preparar os materiais para divulgar, postar os resultados todo dia, conseguiu fazer entrevistas com vários dos atletas, então foi muito bacana, eu acho que foi muito gratificante, assim, né, a gente teve resultados também nos números da página, né, acho que foi uma recorde de visualização no FMG Sports, então acho que foi, tipo, muito bacana, a gente recebeu muitos agradecimentos também dos atletas,
da Betina, né, que é a coordenadora esportiva da Liga das Atléticas, então foi muito importante pra gente, eu acho que foi um resultado muito positivo, né, da cobertura. E tendo em vista que esse é o campeonato mais importante que nós temos no âmbito universitário, para Minas Gerais, assim, essa cobertura foi muito, muito bem feita e muito necessária. Todos os atletas ficaram muito gratos de estarem participando, de terem essa visibilidade, né? No basquete feminino, nós conseguimos algumas entrevistas com atletas de outras universidades e todas elas ficaram muito felizes de terem esse espaço para compartilhar a experiência delas. Incrível, gente. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz de acompanhar lá, né? Eu não estava presente, né? Estávamos aqui antes da gravação pensando já no ano que vem, né? Exato. Porque acho que foi uma experiência muito legal. Bom, para terminar aí, né, o programa, vamos falar aqui das alterações de horário no Centro Esportivo Universitário, que segue, né, com algumas modificações em virtude da greve dos servidores da UFMG. Conta pra gente, Fábio Emanuel. Exatamente, Carol. Nessa semana a gente vai manter a mesma alteração das últimas semanas ali nos dias úteis, de segunda a sexta. Então, entre os dias 7 e 12 de abril, o céu vai abrir às 7 horas da manhã normalmente, mas ele vai fechar às 18 horas. No sábado, dia 13 de abril, o funcionamento é normal, das 8h30 às 6 da noite, e no domingo o espaço permanecerá fechado. Novas atualizações podem ser divulgadas nos canais oficiais. Isso, provavelmente na semana que vem a gente deve ter uma nova atualização, porque toda segunda-feira o CEL tem, né, soltado a atualização aí sobre como vai funcionar ao longo da semana. Para terminar o programa, a gente traz a nossa dica da semana, que é um projeto de nado artístico do Centro de Treinamento Esportivo CTE da UFMG, que abriu aulas experimentais da modalidade. Conta os detalhes pra gente, Júlia. A Escola de Nado Artístico do CTE está com as inscrições abertas para as aulas experimentais, voltada para as crianças a partir dos 6 anos com noções básicas de natação. E essas aulas acontecem lá na piscina do CTE, às terças e quintas-feiras, das 5 horas da tarde até às 6 horas da noite. Um projeto que é coordenado pela Pamela Nogueira, que é ex-atleta olímpica da seleção de nado artístico e competiu no Rio em 2016. E é um projeto que tem muitos resultados muito importantes aqui no cenário nacional e internacional. As meninas de lá já ganharam diversos torneios mineiros, competições brasileiras, já teve atletas convocadas para a seleção brasileira de nado juvenil. Então é um projeto que está crescendo cada vez mais e tendo ótimos resultados. Para mais informações é só acessar o Instagram do projeto, nado_CTEBH, ou entrar em contato pelos canais divulgados, tanto no Instagram quanto na nossa nota do site. Isso, gente. E a gente vai terminando o programa dessa semana. Se você quiser saber mais notícias esportivas da UFMG, acesse o nosso site, revistamarta.com, nos siga no Instagram, @UFMG Esportes. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Até mais. Até mais, Até gente. mais!